E esses processos que você começa a passar, você começa a ter medo daquele processo. Será que vai dar certo? Será Gera que uma insegurança. gera uma segurança? Sim. Gera uma segurança. Mas quando você olha do seu conhecimento que você tem, com tantos estudos que você fez, e para aonde você está e aonde você quer chegar, tudo muda. Tudo muda. Você olha os seus filhos, olha a sua casa, olha as suas dívidas e você, não, eu tenho que seguir em frente, eu não posso parar. O processo é dessa forma. Se você para no processo, você não tem como chegar na sua meta. Seja bem-vindo ao Código Feminino. Hoje vamos falar sobre transição de carreira. Você já pensou em transformar sua vida e, de repente, do nada, mudar e aquela profissão não fazer mais sentido para sua vida? Hoje eu estou aqui junto com a Cristiane e ela vai falar como que foi feita essa transição, né? Porque você veio de um ramo da beleza e hoje você é advogada. Como que foi feita essa transição de carreira? Por que que você decidiu se tornar advogada? Boa tarde a todos. Muito obrigada por Vanessa por estar me chamando aqui para falar um pouquinho da minha vida, né? E essa transição de carreira, o que que aconteceu? Foi um momento muito difícil da minha vida. E você sabe quando você muda de um sentido para o outro e muda a forma de pensar, em que, e agora, o que que eu vou fazer, né? Essa forma de pensamento surgiu quando eu me vi 34 anos de profissão no ramo da beleza, onde os assessores, sucessores, eles vieram para mudar a empresa e eles tinham que mudar também a parte gerencial. E eu também estava incluída neste momento. E foi um momento de um susto. Então, quando eu me vi fora daquilo que eu sabia fazer o meu melhor ali dentro, e estava tudo muito fácil para mim, porque já estava tudo, o processo tudo já alinhado. E nesse processo, eu não, era muito fácil de administrar. E eu estava numa zona de conforto. E quando eu me vi que eu não estava mais nessa zona de conforto e eu precisava mudar, o que que eu vou fazer da minha vida sem aquela rotina que eu tinha sempre, né? Sim. E aconteceu que quando eu me vi nessa rotina e quando eu me vi fora dessa empresa, eu me vi que eu precisava mudar, fazer uma transição. E neste momento de transição é onde aconteceu, eu tinha o meu curso de Direito, eu era bacharel em Direito, sou formada também em Administração de Empresa, também sou formada em bacharel em Contábil, e eu tinha um aglomerado de conhecimento que eu não estava mais utilizando naquele espaço que eu estava. E quando eu me vi fora, eu falava assim, meu Deus, e agora com tanta preocupação, com tanta coisa com tantos planejamentos, né, pessoais, Sim. e o que que eu vou fazer da vida, né? E eu comecei a estudar para fazer, porque até o momento eu não tinha a OAB. E quando eu comecei a estudar para a OAB, apareceu várias situações. E esse momento de várias situações negativas na minha vida, na verdade, eram processos de conhecimentos que eu estava adquirindo e processos que eu tinha que passar. E esses processos que você começa a passar, você começa a ter medo daquele processo. Será que vai dar certo? Será Gera que uma insegurança. gera uma segurança? Sim. Gera uma segurança. Mas quando você olha do seu conhecimento que você tem, com tantos estudos que você fez, e para aonde você está e aonde você quer chegar, tudo muda. Tudo muda. Você olha os seus filhos, olha a sua casa, olha as suas dívidas, e você, não, eu tenho que seguir em frente, eu não posso parar. O processo é dessa forma. Se você para no processo, você não tem como chegar na sua meta. E nesse processo que eu tive, apareceram oportunidades, né? Uma delas foi eu passar na OAB, né? E eu começar a minha carreira jurídica. E essa transição da carreira jurídica de ser uma administradora de empresa, de uma rede de empresa, para ser advogada e ver a parte jurídica do conhecimento jurídico é uma forma de que eu sempre quis.
mas eu nunca tive coragem de mudar. E nesse empurrinho, nesse empurro que eu tive, né? Nesse empurrão que eu tive, eu comecei a ver a vida de que ela é formada de processos e de oportunidades. Sim. E aí é onde eu E virei a de chave. coragem E de também. coragem. Porque você passou por 3 formações, né? Hoje você é uma pessoa madura. E quando você é jovem, né? Não que você não seja jovem, mas assim, quando você tá com 20 anos, você fazer uma transição de carreira, comecei a estudar, fiz uma faculdade, não me identifiquei, vou fazer essa transição, é tudo muito fácil. Agora, quando você já passou por uma experiência, você já passou por 20 anos dentro de uma carreira e você transformar, né? Você mudar, você ter essa coragem, é muito difícil. É. Além de ser muito difícil, é você levar as pessoas que você ama junto com você, porque elas dependiam de você, né? E Sim, quando você vê que tem pessoas que dependem de você, não só a família, mas outras pessoas que você... Porque, por que que você veio neste mundo, né? É para servir ou para ser servido? A gente tem que pensar sim, dessa forma. Nós temos que pensar de que se o negócio só for bom para você, não vai ser bom para você. Você não vai dar continuidade a nisso. Então, o negócio tem que ser bom para ambas as partes. Quando você pede para Deus a oportunidade, Ele vai dar oportunidade para que você tenha também oportunidade para dar para outras pessoas também, para que aquela sementinha seja jogada para outras pessoas também. Porque Deus não vai dar só para você. Qual é o seu propósito na sua vida, né? sim. E nessa parte, eu sempre trabalhei na filosofia Kaizen, na melhora contínua, né? A filosofia Kaizen é uma filosofia japonesa, onde tem a melhora contínua. Então, sempre me apeguei na filosofia Kaizen, na melhora contínua. Então, cada salto que eu dava, cada pulinho que eu dava da minha transformação, da minha transição, eu fazia consciente. Teve momentos em que a gente caiu, né? Mas Deus sempre deu a oportunidade para a gente se levantar. Então, quando você olha o foco, mensura a montanha que você quer chegar, essas pedrinhas são muito pequenas. Sim, e todas essas experiências, elas contribuíram também para hoje você exercer o papel de advogada, Sim, né? É muita riqueza que você traz de outras profissões, né? Então, tudo isso também a gente tem que ter um olhar diferente, chegar com um olhar diferente. Porque tudo que a gente aprende, tudo acrescenta na vida da gente alguma coisa, né? Então, você é uma profissional diferenciada pelo que você trouxe com você, né? Tanto do que você aprendeu no empreendedorismo, o que você aprendeu na contabilidade. Tudo isso hoje é muito rico, acrescenta em você como profissional, como uma advogada. O que que você percebeu que isso te trouxe? é não ficar na zona de conforto. Não adianta você ter conhecimento administrativo, contábil, né? É você ser persistente. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa CJ, né? Eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas grandes, de corações grandes. Essa oportunidade que eu tive, muitos poucos não têm, né? Você quando entra no ramo de advogado, se você não tiver um mentor ali do lado para te orientar, te encaminhar para certas direções, você fica perdido. Porque é aquela história, né? Me informei. Pronto. E aí, mané, o que você vai fazer da vida? Para que direção que você vai? Porque o importante não é só o diploma que você tem, é o conhecimento e esse mundo cheio de pessoas que têm muitos dons de conhecimento melhores do que o seu. Porque não adianta você Sim. só ter o dom do Eu sempre conhecimento. falo isso sobre a importância da mentoria, principalmente na questão do direito. É importante você ter alguém que segure na sua mão e te ajude, principalmente no início da carreira, né? Onde você tem muita insegurança, onde você não tem experiência, né? Você pode ter experiência com outros setores, que nem no seu Sim. caso, que você já vem de uma transição de carreira. Imagina quem não tem experiência nenhuma, quem está começando ali do zero, né? É, Então, essa importância é muito relevante, é. né? Para você caminhar mais rápido, para você
ter uma direção, um norte. Porque quando você começa sem essa mentoria, eu acho que é muito difícil caminhar. E às vezes muitas pessoas desistem por isso, porque é muito difícil. A nossa profissão, ela tem essa certa dificuldade, né? A gente não tem um amparo, nem pelo órgão, né, que é a OAB. A gente não tem esse amparo. A pessoa começa, ela inicia uma carreira do nada, sem nenhum auxílio, né? Sem nenhuma Não tem ajuda, um amparo, nada, né? nenhum amparo, né? E se não tem um padrinho ou não tem alguém, um mentor, alguém para auxiliar, isso é muito difícil. É muito difícil. E graças a Deus, Deus coloca anjo nas nossas vidas, né? Sim. E a partir do momento que você sabe essa oportunidade, você pega e você vê essa oportunidade como um crescimento e você aproveita nesse sentido de que você tem uma pessoa que você vai se espelhar nela, né? Sim. Não tem aquela pessoa que fala assim, olha, quero ser que nem você. É verdade. Não é? Não é nem pela... Não, é assim, o pessoal pensa que, vamos dizer assim, tem que ter um mentor. Tem. Você tem que ter uma pessoa para você se espelhar e crescer junto com essa pessoa, né? Sim. Então, é isso que eu penso, assim, olha, a transição, o importante da transição não é nem a chegada, é o processo. Porque nesse processo você acaba aprendendo muita coisa. É no processo que você aprende, não é no final. Sim, porque agora nessa transição, por exemplo, você contou com a ajuda de um mentor. Então, você não começou essa transição do nada. Então, isso te trouxe uma certa segurança até para você fazer essa transição de carreira. Sim. Porque talvez, se você não tivesse essa mentoria, talvez você não te impulsionasse, né? Para você falar assim, não, agora eu vou exercer meu papel. Exatamente. Olha, eu acho que a minha trajetória ia demorar um pouco mais, né? Pela oportunidade, por muitos advogados que existem no mercado, que são bons, que já sabem aonde está, onde já tem que chegar ali e fazer as coisas Mas acontecerem. hoje você concilia o ramo da beleza com a advocacia. Sim, também. concilio, sim. Hoje nós tivemos um grande tombo, né? Financeiro, aonde primeira coisa, quando você vai estruturar uma empresa, você tem que fazer toda as ramificações do que você quer. O plano de negócio. Quando você faz um plano de negócio e se você erra nesse plano de negócio, a melhor coisa é quando você faz uma rota diferente. Você tem que ter a sacada de sair rápido, de persistir no erro, né? No caso, eu estava tão convicta de que aquele negócio ia dar certo, eu insistia e eu não mudava a rota, porque eu sabia que futuramente ia dar certo. Mas só que quando você insiste muito numa coisa que está dando errado, você tem que sair correndo. Então, graças a Deus, a gente estava até conversando no carro com as nossas amigas, né? E aí aconteceu que, graças a Deus, que muitas pessoas perderam tudo. Pelo menos eu tive alguns shampoozinhos para vender. E isso foi legal, sabe? Deu uma sacada. E aí foi assim, puxa vida, realmente Deus me deu ainda a oportunidade de vender alguns shampoos. Sim. Não perder tudo, né? Então, nós estamos recomeçando, né? Mudamos a rota. É uma transição também, eu posso falar que também é uma transição de negócio, né? Sim. Eu estava pensando num negócio, eu estou fazendo um outro negócio. Um outro trajeto. Um outro diferente. trajeto, né? O significado, né? Sim. Então, assim, foi isso que aconteceu. Mas tudo tem um propósito também, né? Talvez se você não tivesse passado por isso, você não teria feito essa transição de carreira. Não. Eu estava naquela indecisão, assim... Isso talvez não teria te impulsionado. Então, às vezes, algumas coisas acontecem na vida da gente, a gente não sabe o porquê, mas acontece justamente para mudar a rota da nossa vida, né? É verdade. E aí, depois, as peças vão se encaixando naturalmente. Se encaixando. Como é que eu posso falar? Zona de conforto. Empreendedor não pode ficar na zona de conforto. O mercado, ele muda muito rápido. E a gente, como empreendedor, porque você é advogado, você também é um empreendedor. Não deixa de ser um empreendedor. Ser advogado é um negócio, né? Você não é uma advocacia que vai fazer que nem empresa filantrópica, né?
Você vai fazer, você tem que ganhar, né? Nós trabalhamos porque nós fizemos o curso, trabalhamos para ter uma coisa no futuro boa para você e para sua família, né? Então a gente, e além de ajudar, porque a gente tem que pensar na parte do ser, da Sim, pessoa, porque você está mexendo com vidas, né? humanizar, né? Humanizar, você está mexendo com vidas, você está mexendo com o sonho das pessoas, né? Às vezes tem algumas situações que a gente fica assim, puxa vida, tá certo o que ela tá falando? É mais por vingança ou é mais porque ela foi enganada? Por exemplo, né? Sim. Qual o direito da pessoa, né? Então, é assim, a gente tem que, primeira coisa, quando a gente faz alguma coisa, algum empreendimento, é não pensar só no dinheiro, é pensar no que você gosta de fazer, né? 1 Coríntios 13 sempre O dinheiro fala, é a né? consequência, né? Você tem que ter o É, prazer naquilo que você faz. exatamente, é fazer com amor. Sim, Se não tiver amor, não faça. é verdade. E você sofreu uma certa resistência por parte da família, dos amigos nessa transição de carreira ou você teve apoio? Apoio sempre da família. Gente, família é tudo na vida. Família é o alicerce do seu querer. Família é o alicerce daquilo que você almeja e que não é só você na vida. Família é tudo. Primeira coisa é a família, né? É lógico que tem alguns amigos que são pontuais ali com a gente, que deram força. Sim. A minha irmã, Luciane, sempre me deu força em tudo que eu faço. Mas, assim, o alicerce da nossa vida é a família. A gente faz com base na família. E qual foi seu maior desafio nessa transição? É querer fazer a transição, Querer fazer a transição. é fazer essa mudança, é o medo. O processo maior, assim, que eu tive foi o medo de recomeçar. Aí eu pensava na minha idade, eu pensava, sabe, nossa, eu tô velha, e agora? Fazer tudo de novo, começar do zero de novo. Conquistei tantas coisas, trabalhava tanto, e hoje ter que mudar a chave vai ser muito difícil. Mas com o tempo isso foi passando, porque a necessidade de você vencer era muito maior do que o medo, né? Ou você ia ou você ia. Sim, até você não permanecer em algo que não faz mais sentido para você, né? Não te traz uma realização. Te faz até mal. Você fica até Então, doente. eu acredito que o maior objetivo da transição de carreira é esse, é você trazer uma realização pessoal sua, você trabalhar com aquilo que você tem amor, que você vai se dedicar. Eu acho que essa é a função maior da transição de carreira, no meu ponto de vista, né? Eu acho que quando você tá dentro de uma área e aquilo já não faz mais sentido para você, é a hora de você pegar e pensar o É. que que eu quero para mim, o que que me preenche, o que que me satisfaz, né? Quando você está numa área que você não faz mais sentido, é porque você já está na zona de conforto. É. E a zona de conforto te mata. E qual o conselho que você dá hoje para quem tá nessa insegurança de fazer essa transição de carreira? Olha, tempo. Tudo tem seu tempo, né? A transição, ela dá medo, ela dá frustrações, ela dá insegurança, ela dá situações que você pensa assim, acabou tudo. Mas quando você olha para frente e vê o que que você pode alcançar e conquistar, isso acaba. Não tenha medo. Vai, segue em frente. Não olhe para trás, para o lado. Não deixe pessoas que vai te deixar para baixo, colocarem coisas na sua cabeça. Vai, segue o seu coração. A transição é o coração. Sim, você teve que equilibrar tudo, né? O estudo com o trabalho que você exercia, a maternidade, a mulher, né, a esposa. Como que você fez também para lidar com tudo isso no momento que você estava fazendo as outras formações? Você fez mais 2 formações dentro do Sim, momento que você estava empreendendo no ramo da beleza. sim. Há um tempo atrás, antes de me formar em contabilidade, eu queria ser auditor fiscal da Receita Federal. Então, eu trabalhei e estudei 2 anos consecutivos, né? E aí eu não queria fazer essa transição. Olha só que cabeça louca. Você trabalhar em um lugar que você ama, porque o ramo da beleza é um ramo que eu gosto, é um ramo que eu me identifico.
Mas você trabalhar no ramo da beleza e você ser auditor fiscal da Receita Federal, que coisa louca, né? E aí eu falei assim, não, eu não quero passar. Olha aí, na hora da prova eu fiquei lá. Ai, será que eu passo? Será que eu não passo? Ai, eu não quero passar, porque eu não estava preparada para a transição. Hoje, mais madura, eu estou preparada para a transição, porque a gente vive de momentos, né? Então, assim, a vida passa muito rápido e se você não faz aquilo que você quer fazer, olha, não tem dinheiro nenhum do mundo que mostre a minha felicidade que eu tô hoje, a minha realização como mulher. Sim. E como está sendo para você lidar hoje com a área do direito, que é uma área totalmente diferente do ramo da beleza, né? Como que está sendo para você lidar com isso? Como que está sendo essa experiência, né? Olha, eu pensei que ia ser muito mais difícil para mim entrar nesse ramo, porque, de uma certa forma, o advogado, quando ele tem uma postura, quando ele tem uma posição dentro do mercado, ele é fechado. Eles não deixam você, como é que eu posso falar? Eles não te ajudam muito. Mas, assim, eu me vejo hoje empoderada. Posso falar que eu estou empoderada. Que bom. Isso te trouxe um preenchimento, né? Trouxe um preenchimento. E o que que você acha que você trouxe de aprendizado que hoje você aplica na advocacia, do empreendedorismo e da contabilidade? O conhecimento. A gente sempre tem que estar buscando conhecimento. Mas isso te acrescenta e de que forma dentro da advocacia? O que que isso te agrega? Olha, eu fico, é que nem eu falei, mais empoderada, né? Eu fico, assim, mais humana. Eu ouço muita, mas muita, vamos dizer assim, eu sou uma conselheira, uma mediadora, né? Então, isso me traz, assim, ouvir mais as pessoas, porque antigamente era só eu que falava, eu que decidia, eu que fazia, eu que acontecia, e hoje não. Eu tenho que ouvir muito mais hoje, né, as pessoas para entender o que elas querem, na verdade, porque é o que elas querem hoje. E eu ouço muito mais, eu sou mais compreensiva, eu sou mais, olho mais para a pessoa do que eu era antes. Entendi. Você já se identificou com alguma área? Tem alguma área do direito que ela te dá mais emoção, né? Que você se apaixonou por aquela área determinada? Eu gosto do direito empresarial, onde envolva também a parte tributária. Eu fiz também MBA em gestão tributária, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito mais da parte tributação. Sou uma advogada que gosta de um pouquinho de números. E como que essa transição de carreira impactou na sua vida pessoal? Olha, é, é que nem eu falei, eu sou muito mais eu olhando a minha família, vamos olhar dentro de casa, né? Olhando mais a minha família, eu sou mais compreensiva, eu ouço mais, impactou no sentido de eu ser mais mãe, eu tenho mais tempo para minhas filhas, eu converso muito mais com elas hoje. E do que antes, porque antes, para você trabalhar para os outros, você se dedica muito para uma coisa que não é sua, né? E com as minhas filhas, coisa que eu não tinha era esse lado mãe de ficar com elas. Tanto é que quando eu tive a minha filha mais velha, eu com 22 dias eu já fui trabalhar e fiz cesárea. Olha só que loucura. É, Então, assim, eu não vi minhas filhas crescerem, mas hoje eu participo muito mais com elas. Eu vivo muito mais a vidinha delas, né? Eu sei que cada uma está fazendo, aonde elas estão. Elas contam detalhes, assim, nossa, é minha filha que está contando isso? Então, eu vivo mais a minha família. Impactou no sentido de eu ser mais família, mais mãe, mais mulher. você faria alguma coisa de diferente nisso tudo? Não mudaria nada. É tudo no seu propósito de Deus. Eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso, né? Então, assim, talvez eu mudaria, eu
É, não, não mudaria. Deixaria como está hoje, né? Eu acho que é, a gente tem que passar pelo processo. Temos que passar pelo processo, né? Sim. É que nem eu falei, tudo tem um O seu tempo propósito, é. né? E como que você se vê profissionalmente nos próximos anos? Ah, eu quero ser uma tributarista maravilhosa, assim, sabe? Eu quero restituir muita coisa para os meus clientes. Que bom, sucesso para você, obrigada. Obrigada. Adorei sua presença. Ai, obrigada, eu também. Adorei estar aqui com você, viu?